Vamos lá? Então, dá 30 minutos, ele para. 31, sim. Então, faltou um pequeno detalhe aí. Já tinha até começado a gravar esse detalhe, mas pulei algumas coisas. Então, vamos lá. Finalizando este tema. Paramos no, alienação. Mas alienação não é aquele cara que é meio assim, aéreo, aquele cara distante e tal. No sentido vulgar da palavra, é isso aí. O cara tá alienado da realidade, né? Mas de onde vem essa alienação, né? Aqui no caso, a alienação do trabalho tem essas características aqui, ou esses motivos. Primeiro, o operário trabalha 12 horas. Ele faz uma atividade, vou baixar o som aqui, gente. Ele faz uma atividade repetitiva e constante, nessas 12, 13 ou mais horas. Uma atividade que não exige dele nenhum tipo de conhecimento significativo, não exige nenhuma criatividade. Penso no filme do Chaplin, né? O cara fica batendo, apertando o dia inteiro, todos os dias. O que exige dele? Mais do que isso, ele não consegue ter uma visão global daquilo que ele está fazendo. Ele não se vê naquele produto final. Ele não decide sequer a velocidade da produção, do trabalho dele. Ele não decide para quem, quando, como. Está alienado totalmente. Então você tem aí no seu tempo, no seu resumo, várias questões, mas não aparece explicitamente a alienação. Então é bom colocar em algum lugar aí essa alienação do trabalho. Atividade repetitiva, constante, sem visão global. Em que ele não decide, não usa muito conhecimento e nem criatividade. Está alienado. Bom, professor, mas então, fica desse jeito? Quer dizer, ninguém fazia nada? Fazia. Tá? Apesar da disciplina, apesar da repressão, apesar da questão das multas, da vigilância, toda forma de opressão vai levar a uma forma de resistência. A primeira grande forma de resistência aqui vai ser chamado de ludismo. Tá? Ludismo. Ou movimento ludita, por conta do maior, primeiro, né, o que começou isso tudo aí, o Ned Ludd. Alguns questionavam, será que esse cara existiu e tal? Ele existiu, foi preso, morto e tudo mais. Então, o que os ludistas faziam? Quebravam a máquina. Então, eles identificavam que a culpa da situação ruim que eles viviam era por conta da máquina. Então, literalmente, pau na máquina. Quebrado. Alguns vão dizer que os ludistas foi tipo um movimento romântico. Porque eles iriam conseguir acabar com esse avanço tecnológico quebrando as máquinas. Então, vamos quebrar lá os caixas eletrônicos dos bancos e tal. Então, pode ser romântico. Mas também é um modo de dizer que eles não foram muito longe. Também não é assim. Tá? Eles tiveram algumas vitórias. Quer dizer, onde o movimento ludita foi forte, a industrialização demorou para chegar. Mais do que nos outros lugares. Tá bom? Luditas. Esse mesmo tipo de movimento, mais voltado ao campo, né? Quebrar o avanço, quebrar as máquinas que avançavam sobre o campo, recebeu o nome de swing. Capitão Swing seria o líder dos movimentos dos quebradores no campo. Tá? Outra forma de luta, e para alguns mais do que uma forma de luta, era até uma vingança, vinha da sabotagem. Então a palavra sabotagem vem de sabotage, que é uma palavra francesa que vem do nome de um sapato.
na verdade, um tamanco, chamado sabô. Tamanco, todo mundo sabe, aquele calçado de madeira que, nesse momento, era popular, assim, todos usavam, homens e mulheres, inclusive. Então eles pegavam esse tamanco e jogavam, colocava na máquina. Já vimos como é que as máquinas eram grandes. E esse sabor, esse tamanco, vai parar a máquina. E até descobrir o que era, eles estão ali se vingando do senhor, do patrão e tal. Sabotagem, daí vem o termo, tá bom? O que mais? Bom, outras formas de luta vão surgindo. Não é que elas são melhores ou piores, mas, por exemplo, vão adquirindo uma consciência de grupo e uma consciência política maior. É o caso do cartismo, que vem de carta do povo. Então eles reivindicaram o que eles queriam de forma escrita. Diminuição da jornada, regulamentação do trabalho, o não trabalho de crianças, questionando o trabalho das mulheres, aumento salarial. Essas questões que até hoje permeiam o movimento não só dos operários, mas dos trabalhadores de um modo geral. Então está ali. E algo a mais, quer dizer, no movimento cartista, ou cartismo, eles já vislumbram a importância da política. Não é gostar ou não gostar da política, é vislumbrar que ela é importante. Se você não participa, alguém participa por você. Então, por você. Então, como é que faz? Então, eles vão reivindicar o voto universal, porque o voto era censitário. Ou seja, se o trabalhador puder votar, ele pode escolher alguém que ele acredita que está do lado dele. Quem sabe até alguém como ele. Essa era a ideia. Mas veja, era o voto universal masculino. Então eles avançaram muito nessa consciência, mas ainda entendiam que a mulher não fazia parte desse processo. As mulheres vão lutar também pelos seus direitos, né? Vale lembrar o movimento das sufragistas. Outras formas de organização e resistência operária, você sabe, por exemplo, as associações. Falamos, inclusive, eles ficavam doentes, perdiam no dia, não ganhavam nada, não tem nada de testado médico. Então as associações também ajudavam, serviam para essa ajuda mútua. Tem um fundo lá, ajuda essas pessoas em alguns momentos como esse e outros. E os sindicatos. Muitas vezes vai da associação ao sindicato, né? O sindicato vai uni-los por categoria profissional. A principal arma do sindicato seria a greve. E até hoje ainda é a greve. Ah, mas a greve não vira, não sei o quê. Né, a greve não é fácil, né? Mas o que os operários perceberam? Que eles só eram ouvidos quando o senhor não tinha lucro. Quando o senhor tinha... Eu falo senhor, mas é o operário, né? O senhor não da fábrica, né? Alguns falavam que os operários eram escravos brancos, aquela coisa. Então, vamos entender aqui que são os operários. O que eles perceberam? Que os industriais, que os donos, os burgueses, eles só se preocupavam quando eles tinham prejuízo. E como é que eu fazia para ele ter prejuízo? Para não dar lucro a ele? É não trabalhar. Então, se eu paro de trabalhar, se eu faço a greve, ele não tem o lucro dele, aí ele se preocupa. Fácil, né? Pois é, mas fazer a greve não era fácil, porque você podia até perder o emprego. Isso é pouco, né? Podia ser preso, greve era crime. Então, aqueles que faziam o movimento, considerados bandidos. Então, a luta, só que é claro, quando a luta era muito grande, você vai perder todos, então quem é que vai trabalhar depois? Por isso a importância de que todos participem do movimento. E daí a dificuldade de fazer a greve. Tá? Mas é a luta marcante dos trabalhadores, tanto que até hoje
ela é utilizada, mesmo com muitas críticas, são poucos as alternativas. Bom, ficou claro tudo isso? Ficou. Então vou fazer a correção aqui. Página 335 tem uma questão. São 2 textos. O primeiro aqui desse autor, chamado Leo Huberman, excelente. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril, em larga escala, representando um aumento tremendo da produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura e etc. Texto 2. Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunida para longos dias de trabalho numa situação árdua, insalubre. Anarquistas chamavam as fábricas de fábricas satânicas, né? O trabalho das fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Vimos isso, né? Homens e mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Então aqui dá para lembrar 2 outras coisas antes de responder, que também está nessas consequências. Primeiro, o grande número de acidentes de trabalho infantil, né? Crianças lá entravam praticamente na máquina, podiam morrer ali. Tá? Acidentes de trabalho, muito importante entender isso. Depois, a exploração da natureza. Então, aquela fumaça toda, aquela poluição. Bom, não temos isso hoje no Brasil, né? Ainda bem que acabou esse negócio de pôr fogo, né? Pantanal lá foi um probleminha que deu, era seca. E a Amazônia? Não, mentira. Você acha que estão acabando com a Amazônia por causa para criar gado, para pegar madeira, para tirar indígenas? Isso não existe aqui. 2020. Então começa aqui essa destruição aí, porque o que o industrial está pensando não é o que vai acontecer lá na frente, é ali na frente, ou seja, é o lucro que ele vai ter, tá? As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre a sociedade, então, são respectivamente: ressaltar a expansão tecnológica, tá legal. Deter-se no trabalho doméstico? Não, aí não é. B. Acentuar as inovações tecnológicas? Isso, acentuar as inovações tecnológicas. Priorizar as mudanças no mundo do trabalho? Tá certo. Então já é a B, tá? Parabéns. A C parece que ela inverte, porque a pergunta é respectivamente, texto 1 e 2. Aqui está 2 e 1. A D fala de ganhos sociais e perdas culturais, não se fala nisso. E crítica aos avanços tecnológicos também não. A última questão, 336. A divisão capitalista do trabalho, caracterizada pelo célebre exemplo da manufatura de alfinetes, feita por Adam Smith, está no seu texto, leia, muito interessante. Foi adotada não pela sua superioridade tecnológica, mas porque garantia ao empresário um papel essencial no processo de produção, de coordenador, que combinando os esforços separados dos seus operários, obtém um produto mercante. Aqui também vem uma outra reflexão antes de responder. Qual era a grande finalidade do sistema de fábrica, que inclui aqui a divisão do trabalho? Produzir mais ou controlar os operários? Então, dependendo um pouco da sua linha ideológica, tal, você pode responder uma ou outra. As 2 vão estar dentro do acordo de uma dessas linhas. Mas veja como é que isso é importante. De fato, aumentou a produção. Dividiu o trabalho, o sistema de fábrica, depois vem o Fordismo, o Taylorismo, aquela esteira e tal. Mas também tirou do trabalhador o controle que ele tinha sobre aquilo que ele fazia. Tirou o conhecimento.
além de colocar, tirou capital e ainda o alienou, fazendo com que ele fosse parte só daquela produção. Então, lei da vigilância, lembra? Multa. Vigiar e punir. Portanto, o sistema de fábrica, para muitos, tinha essa função primeira, que era de controlar o trabalhador. Ao analisar o surgimento do sistema de fábrica, o texto destaca equilíbrio social e melhorias dos salários? Não, então lá não é. B, autogestão da empresa? Não. O negócio de autogestão sempre normalmente vai estar relacionado a uma visão dos anarquistas, né? Da esquerda, que controla a fábrica. Desenvolvimento tecnológico determinante para o aumento da capacidade produtiva. Pode ser aqui. Mas, na verdade, não é bem um desenvolvimento tecnológico, é a divisão do trabalho. Então, fica naquela dúvida. Então, vamos para a D. A ampliação da capacidade produtiva, justificando a supressão dos cargos. Não suprimiu os cargos, criou. E a importância do parcelamento das tarefas, divisão do trabalho, e o estabelecimento de uma hierarquia no processo. Então, o dono da fábrica ou tal, aquele que vai ficar coordenando. Em tese é porque ele conhece tudo, tá? Mas na verdade ele vai só olhar e coordenar. Quanto mais dentro do processo, menos você ganha, né? Alternativa E, D, agora sim. Não sei se eu vou colocar atividade, gente, mas eu vou colocar ao invés de começar outra aula agora, já que entramos nessa segunda aula de vocês de hoje, alguns trechos de alguns filmes que falam sobre isso. A Revolução Industrial, ela possibilitou, né, levou assim a uma produção literária interessante. Charles Dickens, Emile Zola, Victor Hugo e outros. E algumas dessas produções viraram filmes. Você pode ler para assistir, né? Germinal, filme muito forte, mas que mostra a classe operária. O clássico Tempos Modernos, do Chaplin, e Oliver Twist e outros. Eu vou colocar um ou dois trechos do Chaplin, sempre entendendo que parte ali tem a ver com a segunda Revolução Industrial, mas dá para entender também a primeira. E talvez alguma outra coisa do filme Dança, um grito de justiça, com a história de um padre, e aí no contexto da Revolução Industrial e das discussões sociais sobre ela, tá? Abraços, até a próxima.